gente, voltamos para a parte 2 do episódio 2 com Michele Berce e Danilo Dandan. Vou continuar aqui nossas perguntas, que o papo tá interessante, principalmente para quem gosta de dança, hein, gente? Para quem não gosta, assiste aí também, que é um mundo mágico. Vamos lá. Mi, falando em festival, esses festivais internacionais, nacionais, o que eles representam na sua trajetória? Conta pra gente. Eu acredito, assim, que os festivais, eles foram, como fala, um impulso pra continuar, assim, né? Você fala assim, ganhou ali. Eu lembro da primeira competição que eu dançava com o Fá lá. Era ginastrada, né? Na época que fazia em ginásio, né? E era muito legal, muito interessante. E assim, era um incentivo pra gente prosseguir, continuar, enfim. E aí depois a minha vivência em competição foi com o Seeking, né? E aí também foi muito legal. Eu acho que dentro do Seeking foi onde eu realmente comecei a entender um pouco do hip hop e do house, foi onde eu conheci realmente, assim, ali com o Danilo Balrog. Eu acho não, foi onde eu aprendi, comecei a aprender. E não tô descartando os de antes, mas eu acho que era mais fechado naquilo, sabe? Então era mais direcionado, né? Tipo, não era um abrangente de danças urbanas. Ele trabalhava muito com hip hop house, então foi mais ali naquele lugar. E aí, competições, enfim. Aí, dali em diante, veio o Femini. E também veio a Desca, né? Antes, com a galerinha que na época era Axé também. Gente, o Axé me persegue, né? Sim. Nos projetos aqui, a gente sempre tinha uma aula de axé, né? De axé. E o nome da turma, Axé Oficial. É isso pra mim. É engraçadinho, mas enfim. É porque tinha outros axés, entendeu? E esse era oficial, no caso. Tinha oficial, pra separar. E aí, essas turmas, foi uma quebra, assim, pra mim, né? Das competições, no caso. A gente trabalhava... Eu lembro que veio da Lê. A Lê dava aula da Desca, aí a Lê saiu, eu entrei, né? E aí era o axé mesmo, né, Lê? E aí eu lembro que você trabalhava mais o Raga Jen, que tipo, a Lauren trouxe, enfim, a vertente dela, a vivência dela. E aí tem o dancehall por trás, então a gente não tinha essa informação. Uhum. E aí, por isso, aí tinha o Raga Jen. Aí... Eu comecei a seguir a mesma linha, mesmo meio sem saber. E ao mesmo tempo já fazendo do meu jeito meio estranho, diferente de ser. E aí depois veio que era dancehall. E aí eu tentei começar a pesquisar um pouco do dance. Eu tenho um pouquinho da vivência disso, só que ela não é tão aprofundada. Eu fiquei perdida, confesso. E aí eu parei. Foi onde eu dei uns passos pra trás e falei, não é isso. Só que até então, as minhas coreografias eram tudo com músicas de dancehall. Só que a coreografia em si não era com a dança, a cultura em si ali, de fato, né? Eu acredito que já desde então, a gente sempre ia pro estilo livre. Sempre que eu ia pra competição, eu ia com essas músicas, mas pra estilo livre. E dava certo. Tipo assim, ganhava lá o primeiro lugar, essas paradas todas. Só que eram essas músicas. E aí, depois disso que eu comecei, então não é isso, né? Vamos lá, vamos começar a experimentar coisas. Que foi onde eu comecei a ir pro livre, de fato, estilo livre. Mas eu acho que eu sempre trabalhei muito no artístico mesmo. Então, sempre as ideias sempre foram muito mirabolantes, assim, umas ideias meio loucas pra tentar colocar em dança. E foi isso. Às vezes dava certo, às vezes não dava. E aí veio o Femini. E em 2017, que aí foi onde eu acho que a gente se trombou. Mas aí a gente não se trombou, porque tipo, a gente não se conhecia. Mas quando você dançou com o No Break... Aquela que você falou. Da África Urbana? Isso. Acho que foi nesse ano. Foi 2017? Eu acho que foi. Enfim, eu lembro. Porque a gente dançou. Foi no nosso primeiro ano, assim, de competição. A gente ficou, acho que em terceiro. Foi no ginásio, né? Foi no ginásio. Foi lá em cima. No ginásio de cima. Virado de assim. Sim, foi esse mesmo. E aí... Enfim, nessa época eu também fiz o Cérebros em Movimento com a Desca. Que também era uma coreografia muito louca. E acho que representa essa coisa do impulsionar, né? Não tem tantas premiações assim como meu amigo Dandan, grandiosas, né? É porque eu competi mais também, né? Exato, a gente não saiu daqui. Focava mais nisso, né? Meu foco sempre foi competição, né? E na verdade, assim, é uma das coisas que eu até gostaria de ter vivenciado mais, mas eu tenho pra mim que
Uma vez, até o Caju falou pra mim, é recente, assim, você tem que ir embora. Você tem que sair daqui. As pessoas não te valorizam. Tipo assim, e eu tava assim, já tinha bebido hominhas, comecei a chorar um monte. Falei, Vou embora, eu tô indo embora. E aí eu sinto que, por exemplo, o Femini, a gente é daqui. Quem conhece a gente? Quem tá aqui? O próprio João fala isso pra mim, né? O João só conhece o meu trabalho porque ele trabalhou aqui e porque ele vem pro Criarte. A gente só vivenciou o Criarte, assim, com o Femini em si. Mas os outros lugares que eu vivenciei competições, realmente foi nesse impulsionar de se manter nesse lugar. Porque a competição dá esse calorzinho no ego, né? Assim, não, é legal, é da hora. Eu lembro de um fato, que a gente tava com a Arte 3, aí lá em Poços de Caldas, não sei se você vai lembrar que você tava assistindo, aí eu falei assim, pra quem que o Femini perde aqui? Aí você falou, nossa, é verdade, né? Devia ter trazido, né? Porque às vezes a gente acha que a gente não... É bom a gente conversar com gente de fora, né? Que a pessoa, às vezes, tem um olhar que a gente não tem. Aí eu lembro que ela falou assim, nossa, é verdade. Porque ela começou a assistir, tinha uma galera boa, mas todo mundo que entrava, acho que ela imaginava assim, vai ganhar, hein? Vai ganhar, não era... Não exato, mas assim, dá um caldo, não é um negócio assim? Daria pra dar uma entrada ali. Às vezes é arriscar mais mesmo. Eu já arriscava mais nas competições, ia sem medo. E colocava aquela gana na galera, a galera ia. Sim, acho que falta um pouco disso, essa gana, assim, dessa vontade. Eu fui criado assim, né? Eu fui criado assim, minha escola foi essa. Falando assim, sobre esses festivais internacionais, também abre aquela questão desses cursos, de a gente conhecer as pessoas grandes também, né? Que a gente sai daqui e dá de cara com aquela pessoa que, tipo, que você admira. E que nem no caso, quando eu conheci o Hagajen, a gente não sabia o que era ainda. E aí a gente foi para o internacional pela primeira vez com o arquivo. E aí, assim, eu falei, cara, é a oportunidade de eu conhecer o mundo, né? Aí eu paguei todos os cursos parceladamente lá. Falei, vou fazer tudo. Tudo que tiver, vou fazer. E aí, pouquíssimas pessoas conseguiam fazer isso. Então, foi eu, o Li, acho que o Caju e mais alguém. E aí, na hora que eu vi aquela mulher dançando aquilo que eu não tinha visto, porque a gente não tinha o YouTube, a internet, assim, né? O acesso. Eu falei, cara, eu quero fazer isso daí. Então, o que eu tinha era de festival. Eu comecei a perseguir ela. Sim, os festivais. Aí tinha outro festival que ela tava. Eu falei, vou nesse festival, vou aprender mais um pouquinho. Sim. E aí era um investimento, entendeu? Então, eu só não fui mais longe por conta de grana mesmo. Porque eu tinha que ficar... Ela era francesa, ela não falava... Ela, um português, eu enrolava. Então, eu tentava conversar com ela. Tenho foto dela beijando a minha barriga. Ela beijando minha barriga. Eu beijando a barriga dela quando ela tava grávida. Que ela foi fazer curso grávida. O filho dela tá com 2 metros de altura já. E aí... Pode crer. E aí, tipo... Eu fiquei perseguindo ela. E aí, tudo que eu pegava lá no curso, eu passava aqui. Então, eu passava exatamente o dia que ela passava. Eu passava o curso dela pra galera, que não foi, entendeu? Sim. Aí o Caju começou também a visualizar isso em mim e falava, não, você não consegue pagar, eu vou investir nisso. Vamos juntar um dinheiro. Ele tirava de um fundo ali e falava, não, vamos... Porque aí eu chegava aqui e passava pra quem não conseguia ir. Então, eu acho assim, é uma oportunidade também pra isso, pra gente evoluir, né? No meu caso, né, eu também continuei aprendendo e estudando porque eu era o que investia. Dava um jeito. O pessoal ia sair, ia fazer não sei o quê. Você não vai, não, eu vou investir porque eu preciso pagar o curso, preciso pagar não sei o quê. Eu sempre fiz. Tem uma história legal, né, com a Laura e lá com a Ló, que ela foi a primeira pessoa que eu vi um Nike Air Force branco original, você acredita? Cheguei em Dayatuba, no Meeting Hip Hop lá, eu sentei assim, ó, aí sentou uma mulher do meu lado, uma loira, eu li assim, aí eu falei pro um colega meu, o Ananias, né, eu falei, mano, olha o tênis, é o tênis dos clipe, né, porque hoje pirataria tem de um monte, né, naquela época não tinha pirataria, de uns 2005, 2006 pra lá, começou a vir, né, aí eu falei, cara, ela tem um tênis, e fiquei, que essa mulher, né, dali a pouco o pessoal chamou ela pra ir dar aula, eu nem sabia o que era Hagajen, que ela era esposa do Guyu, que eu já tinha contato com o Guyu, nem sabia que era ela. E eu tenho essa história que eu falo, foi a primeira pessoa que eu vi um Nike original. Falei, sabe, você via que era original. Eu falei, nossa, que tênis bravo. E era ela. E dança pra caramba. Falando sobre isso também, o B-Boy Neguinho, né? Que a gente viu ele nos festivais e depois viu ele crescer e ele virar um internacional. Nossa, sim. Então, tipo assim, olha só o que a gente foi passando por isso, né? Só observando e... Era um batalhador, né? Ia ganhando as batalhas, já era diferenciado. Hoje ficava ali no meio da galera, agora hoje em dia ele fica com 2 segurança, né? Lá no District mesmo ele anda, né? Cheio de gente em volta. Você não consegue nem conversar mais. Antes era assim, né? Tá bom. É o processo dele, né? E as conquistas dele. Dandan, fala um pouquinho sobre o Festival Criarte, né? A importância que ele tem em Taquaritinga hoje
como que ele foi crescendo, né? E nós, como o Femini também, que a gente sempre tá lá participando, conta pra gente, assim, do seu lado, assim, como um apoiador. Uhum. Eu vou falar primeiro como eu conheci o Criarte, né? Era um evento competitivo, como todo mundo vê na região, que dava uma premiação, tinha sempre teve bons jurados, acho que foi um diferencial do Criarte, porque a gente procura estar onde tem bons avaliadores, né, na competição. E eu acho que foi em 2015, antigamente era o CIA Festival, né, que tinha do Caju, depois veio o Criarte, que já estava ali junto, mas depois aconteceu. E primeiro eu vim como competidor, né, competi 2 vezes como coreógrafo, e depois, quando eu vim para Ciadalma, eu passei a trabalhar no Criarte, né? Primeiro ano não era nem para eu estar fazendo esse trabalho, né? Que hoje eu sou MC oficial das batalhas, graças a um dia que o Joe não pôde estar. Eu falei, não, deixa que eu sempre fui um cara que falou. E aí foi quando veio o Marquest lá, né? O americano lá. E eu fiz a primeira batalha ali, foi o meu primeiro trabalho no Criarte, como dentro da produção do Criarte, né? E o Criarte, ele vinha acontecendo numa linhagem muito oscilante. Nesse 2017 que a gente competiu contra lá, eu lembro que ele acabou bem cedo. Ele vinha numa fase que ele acabava 2, 3 da manhã, lembra? O pessoal já não queria. Aí aquele Criarte, o pessoal, opa! E depois aconteceu de novo que foi a parte produtiva, né? A parte de produção acabou errando nesses lances de horário e tal. E uma coisa que o Criarte me marcou muito antes de chegar na importância do festival. Foi isso aí, dessa parte estrutural, não era muito alinhada. Eu lembro que teve um evento em Ribeirão Preto que eu participei e eu conversei com o pessoal, foi em janeiro, né? Eu lembro que foi no mês de janeiro. E aí, vocês vão pro Criarte? O pessoal, ninguém quer ir mais, porque acaba muito tarde, não sei o quê. E eu fui MC da batalha lá e eu peguei o microfone, porque eu me comprometi, porque ia ser o primeiro Criarte Monte Alto, que agora tem a 5ª edição esse ano. Eu falei, gente, olha que loucura, nem sei porque eu fiz isso, mas foi graças a Deus, deu certo. Eu me comprometo, se vocês levarem os grupos, porque tinha vários coreógrafos naquele evento, a fazer as coisas no horário. Eu vou conversar com o pessoal da produção, a gente vai fazer acontecer da melhor maneira possível. Chegamos em Monte Alto, falei, gente, vai ter o Criarte Monte Alto, competição a gente tem que fazer. A aula é às 10, a aula é às 10. Batalha é uma, entendeu? E aí, quando foi para Monte Alto, primeiro ano, a gente fez tudo, até os professores falaram, caramba, tudo no horário, não sei o quê, 7 horas da noite acabou o evento, e isso deu essa retomada, né? E hoje o Criarte, do pessoal de Sertãozinho, né, da Olga lá, do Adriano, do pessoal, eles querem vir todos os anos, porque falam, nossa, o Criarte virou uma mãe, né? E a importância do Criarte não só a valorização da arte, ele também é um festival que ele valoriza financeiramente. O Passo de Arte, eu vou até falar aqui o nome de festival, é um festival antiguíssimo. Ele dá R$1.000 de premiação. Né? O Criarte dá melhor grupo 5.000, né? Então, inscrição também, né? Inscrição no Passo de Arte é 160 por pessoa. Aqui é R$30, R$35. Então, o Criarte, ele é importante no investimento. Ele tem importância que ele é um investimento barato. Ele tem aquela cara de interior, onde os grupos ficam tudo ali fora, conversando, né? Eu não vejo tanto isso mais, porque eu tô sempre lá no microfone, então eu não vejo mais isso acontecendo, né? Porque eu tô na locução hoje. Mas ele é muito importante para continuar tendo algo na cidade. Porque se o Criarte acabar, só se outro fizer. O que vai ter em Taquaritinga nos seus festivais de fim de ano? Na região, porque não tem outro. Antigamente tinha o Dança Ribeirão, que era grandioso, né? E infelizmente acabou. O Criarte, ele é a maior competição do interior hoje. Não tem no interior de São Paulo uma competição. Tem Jundiaí, né, que é interior, mas é uma cidade de 1 milhão de habitantes. Da macro região, vamos dizer, o Criarte é o maior evento, é o que traz mais pessoas, ainda está em processo de evolução, ano a ano. Sempre, né? Ainda tem a galera que tenta barrar, que eu sei, né, eu estou nos bastidores, eu sei que tem uma galera que tenta barrar, que critica, mas também não faz. Tem muito... Por que você não faz isso? Gente, dá opinião, entra lá, né? Mas o Criarte para a região,
pro interior paulista, ele tem uma importância grandiosa, porque ele é um local onde as pessoas se reúnem. Não tem outro lugar. Que outro lugar que tem? Que as pessoas se reúnem? Não tem. A gente tem que ir pra Poços de Caldas, tem que ir pra Curitiba, tem que ir não sei aonde. Então eu acho que ele é o festival que reúne as pessoas do interior. Ele é importante nisso. Ele é a reunião do interior. Todo mês de agosto o pessoal se reúne em Taquaritinga. Sim. E tem uma valorização também, né, para os dançarinos daqui. Porque às vezes a gente não vai ter condições de sair de Taquaritinga, às vezes não dá, né? E para quem é da região também tá perto, poder participar desse festival e ainda ter um retorno, né? Se a gente for falar financeiramente, o tanto que é investido e o tanto que é retornável, assim, que é retornado, ele é o festival que mais vale a pena participar. Porque você vai nos outros eventos aí, você paga R$200, o Dança Ribeirão mesmo não tinha premiação, era um troféu. Verdade. Era o terceiro maior do país em tamanho, mas não tinha premiação. A não ser pra galera do balé, né? Que aí tinha Grand Prix, tinha não sei o quê, Los Angeles, vai pra danças... Eu tô falando já nas danças urbanas, né? Acho que eu tô jogando mais pra um nicho, né? É o único lugar que tem essa valorização aqui no interior de São Paulo. A Casturina me perguntou ontem assim, não tem festival em São Paulo, na Grande São Paulo? Eu falei, não tem. De coreografias não tem. Que festival na grande São Paulo? Tem batalhas, mas festival de coreografias não tem. Tem que nem eu falo, tem os nichos, jazz, balé, sapateado, mas que tenha tudo e que as danças urbanas têm força, não tem. Teve uma época que teve em Santos, não teve, Gero? Santos tinha um passo de arte, né? O passo de arte era em Santos. Também é tudo misturado, não é só... É igual Criarte, né? Agora ainda é Atuba, né? O festival ainda é Atuba desde 2005. Eu participei quando foi em Santos. Nós também fomos uma vez. Era bem legal lá. Mi, e sobre o Femini? Trabalho com o Femini. Fala um pouquinho, assim, sobre... Em geral mesmo. Geral. Bom, acho que ressaltar o Criarte também, concordo plenamente com a fala do Dandan, é extremamente importante, e a gente tá sempre lá. Acho que teve um ano só que a gente não foi, acho que foi 2024, foi só esse ano que a gente pulou, e realmente é um festival que a gente vê muita melhora, muito crescimento e só cresce a admiração, assim, porque também sei que deve ser uma resistência, assim como a gente fala da nossa trajetória, manter um festival e trazer pessoas boas para avaliação. Sempre vieram, né, Henry, André Rockmaster para vir, mas, tipo, sempre tem uma outra pessoa nova, enfim, muito bom. E o trabalho com o Femini em competição é o Criarte, assim. Mas falando da trajetória do Femini, o Femini vem também de grupos paralelos, né? Que na época, na Desca, a gente tinha essa coisa de grupos paralelos e tudo mais, que também na época ninguém bota muita fé em grupo paralelo e a gente queria dançar e é isso, juntar a nossa galera. Então sempre foi uma coisa meio a dedo mesmo, assim, vamos eu, você e tal pessoa. A gente começou em 9 amigas, assim, né? No caso. Então a gente era muito parceira e acho que naquela época a gente tinha mais gás pra ir pra festival. No primeiro ano a gente foi pra Catanduva e depois no outro a gente foi pra Barra Bonita. No mesmo ano a gente foi pra 2 festivais, a gente foi Catanduva e Barra Bonita no começo. E aí a ideia era essa, competição mesmo, tentar levar as minas dançando, hip hop, danças urbanas, enfim. Até que a história meio que mudou, né? Tipo, eu saí da Desca, que foi um dos grandes booms, assim, também na minha vida. Porque eu era muito apegada àquele espaço, eu acho. Acho, não tenho certeza. Que me causou muitas coisas internas. Aí foi onde o meu processo começou a mudar. E aí acho que a trajetória com o Femini também começou a mudar. E aí, pra eu manter o Femini, a conversa foi que, tipo, eu tinha que me manter ali. Então, aí falei, pô, dá pra gente se ajudar? Né? Porque antes era assim, vamos que vamos. Se tinha aluguel de algum espaço, a gente pagava junto. Era coletivo mesmo. E aí depois a gente mudou, mas ele vem de um coletivo, dessa coisa de parceria, da gente se unir enquanto mulheres, etc e tal. E aí ali a partir de 2020, 2021, né, eu comecei a cobrar ali um simbólico para eu ter o meu também, além de pagar o aluguel. E aí começou a crescer um pouco as equipes, abri um pouco as kids. Tentei as kids, aí veio algumas crianças. E aí foi onde foi crescendo, assim, e rolando, sabe? E
Aí tem aquela coisa, né, de lidar só com mulheres, principalmente a crew, né, quando ficou com 20 meninas, que é um parênteses bem grande, é onde tem as questões das... Não é tretas, mas assim, por exemplo... Diferenças, né? As diferenças. A gente era um grupo legal, que todo mundo se conversava e era da hora. E acho que vai muito também de quem tá à frente falar, tipo, o que quer, né? Tipo, olha, aqui eu não quero briga, aqui eu não quero fofoca. Eu sei que rola. Não tem jeito, em todo lugar tem. Mas a gente não deixava isso tomar conta do grupo. Então, o que tinha era coisas de fora. Então, às vezes, um grupinho, como era 20, tinha, sei lá, um grupo de 4 que as pessoas não se falavam mais, por exemplo. Aconteceu alguma coisa fora do grupo. Então, aquilo mexia com o grupo. Então, foi um processo um pouco difícil de lidar. E também a gente falou muito disso sobre, ser paz e amor sempre. Não é paz e amor sempre, gente. Não tem como, né? Não. As relações não são assim. Principalmente as de anos. Então, a gente... foi aprendendo a lidar e eu também sempre me reformulando, tentando entender, porque sempre vem pra mim, olha, Mi, isso aqui pra gente não tá legal. E aí fica naquela frustração, fala, pô, o que eu preciso fazer então? Então é um processão, assim. O Femini pra mim é uma escola também, é onde eu aprendo muito. Tô com pessoas que eu admiro também, que fazem um trabalho excepcional. Lê, Ari, pessoas que têm escola, quem mais tem escola dentro do grupo? Acho que é só você. Hoje, né? Eu acho que sim. Hoje acho que sim, né? Que a gente tá em menos. Aí tem as meninas que hoje mesmo, tipo, saíram porque tiveram que trabalhar, agora voltaram. Então as portas estão sempre abertas, né? Tipo, a Isa que trabalha no mercado, que é um exemplo, assim, que é muito complicado a rotina do almoço dela, tipo. Exato. E aí a gente, por exemplo, agora esse ano eu falei, Isa, qual que é o seu horário, né? Tipo, olha, eu consigo vir 4h15. A gente tava tentando remanejar pra 3h15, né? 3 horas. E aí tem a Su também do comércio. A Su consegue chegar 3 horas, mas a Isa não consegue vir às vezes. Então, vamos manter as 4h15. Então, a gente tá sempre nessa parceria. Tentando alinhar, né? Então, eu falo assim, que quem mantém o Femini é quem tá ainda acreditando e credibilizando o Femini de alguma maneira. Porque senão, não sei se eu consigo me manter assim, tão firme, sabe? Mas é isso, assim. Muita gratidão pelo Femini, pela construção. Eu não sei até onde vamos. Eu acho que tudo tem um... começo, meio e fim, né? Eu não sei do meu dia de amanhã, eu não sei o que vai ser da minha carreira. Inclusive, essa parte de desistir, você sabe que assim, acho que todo ano bate assim, putz, o que eu tô fazendo? Será que é isso mesmo? Quando chega Será as que eu vou férias, continuar? quando chega as férias, a gente pensa, né? Você fica Nossa. uns dias sem fazer, você fala... Mas teve algum perrengue assim? Que você pensou, não, agora não dá mais. Eu vou desistir. Vocês pensaram? Teve? Não Várias teve? vezes. Teve uma vez, acho que no começo do Femini, 2019, que foi quando essa época da Desca. Aí saí da Desca, 2019. Aí chegou 2020, começo de 2020, que depois veio a pandemia, né? Eu fiz uma reunião com elas, falei, gente, eu vou parar, tá? Todo mundo chorou. Chorei também, falei que eu ia embora. Essa época eu tava decidida a sair de Taquaritinga. Eu tava pensando em ir pra Campinas. Falei com o Nenê, tipo, o Nenê conversando com ele, né? Indo pros eventos de house e tal. Ele trocou uma ideia e falou assim, olha, às vezes vim pra gente fazer alguma coisa em relação a isso, mas claro que não trabalhar. Eu teria que trabalhar por fora pra investir na minha dança. E aí eu decidi que eu ia embora nesse 2020. Choramos, taranana, pandemia. Acabou. Fundação Casa. E aí foi onde a minha vida deu uma mudada financeiramente. Muita coisa mudou, a vida de todo mundo mudou. Mas o momento da pandemia foi o meu melhor momento financeiramente, que foi quando eu entrei na Fundação Casa, que foi o meu trampo com hip hop, com a dança e com a pedagogia, porque tinha que ter. E a vida mudou de novo. Aí a hora que eu saí da Fundação Casa, foi onde comecei a mudar o método com o Femini, entendeu? Aí, enfim, histórias. Assim, só evolução. Gente, mas pensar em desistir realmente, acho que todo... O ciclo dessa trajetória vai passar por momentos altos e baixos, não tem como, né? Sim. O autônomo, né? Tipo assim, não sei se você teve algum momento que você estava sem a barbearia. Mas, por exemplo, eu fiquei só com o Femini esses anos atrás agora. Tava lá indo pro Art 3. Uhum. Não, eu nunca deixei de trabalhar fora. Porque eu tenho um negócio bem doido assim, né? Se você perguntar por que você nunca quis viver só da dança, eu tenho um monte de convite. Até pra carnaval me chamaram. Eu tenho convite de todo ano pra dar aula em algum lugar, pra dar aula não sei aonde, e eu vou mandando, vai lá não sei aonde. Me chamaram pra ser não sei o que da rainha do carnaval. Não, eu vou chamar outro. Onde? Me chamaram, eu mando o Alex, manda não sei o que, orquestra sinfônica, não quero, manda. Então eu tenho muito convite. Eu não vou porque eu tenho meu trabalho. E até assim, por que eu nunca quis viver só da dança? Eu lembro que eu tive essa leitura no começo, lógico que todo mundo quer, né? Eu quero ser dançarino, quero participar. Teve um caso, um fato que aconteceu comigo,
Eu lembro que o Raul Gil, quando o Eudóxio Júnior foi ser coreógrafo no Raul Gil, ele fez uma seletiva para dançarinos, né? Naquela época não tinha Instagram, né? Acho que tava no Facebook já, não sei se era Orkut, não lembro o que era, mas faz tempo. E aí eu mandei um vídeo por e-mail, né? E aí eles me mandaram que eu tinha talento, não sei o que tal, mas eu não tinha altura. De novo, entre a altura. Eles queriam pessoas de 1,80 m pra Quem é cima. baixinho só. Aí eu falei assim, nossa, rapaz, pensei assim, ó, até na dança existe um padrão. E eu não tô nesse padrão. Mas eu não fiquei triste, de verdade. Eu falei, eu vou fazer outra coisa. Falei, eu vou continuar dançando, mas como eu não me encaixo no padrão, eu vou continuar trabalhando. E eu também fiz um rateio na época, eu vou para Ribeirão desde sempre, então eu sou amigo do João já há 20 e poucos anos lá. A gente sempre ia fazendo workshop, trazia um para Monte Alto, para Ribeirão. E sempre quando eu via um cara, eu perguntava, cara, como que é a sua vida financeira? Nossa, é difícil sobreviver, não sei o quê, ficar viajando. Aí você tem dor de barriga, você tá na casa dos outros, você não consegue comer. Eu fiz assim, não, eu não quero isso pra minha vida. Vou continuar dançando porque eu amo a dança, amo a música, mas eu vou ter um trabalho por fora que me mantém pra eu poder dançar. Então eu nunca quis trabalhar com dança porque eu vi que quem você conhece que trabalha com dança, que é bem financeiramente, é muito pouco. São muito poucos que ganham bem com dança, infelizmente. Ó. Aí onde eu falei, não, eu quero o meu outro lado, eu também quero poder comprar uma casa, não que não dê, gente, né? Tem muita gente que vive com dança que consegue, mas como eu falei, são poucos. E aqui no interior... No interior é mais difícil. Então eu não quis trabalhar com dança, mesmo tendo um monte de oportunidade. Se eu parar hoje com a barbearia, eu tenho um monte de oportunidade. Um monte de oportunidade com dança. Só que você tem que sair de Monte Alto, você tem que ir pra Guariba, você tem que ir pra não sei aonde. Da casa você não vai ficar, né? Exato. Então foi onde eu falei, não, eu preciso trabalhar. Eu trabalhava com torno CNC antes, trabalhei 11 anos. Estudei em Matão, estudei mecatrônica. Quem imaginou? Eu estudei mecatrônica, velho. E eu falei, não, eu vou ficar só na barbearia. Porque eu entrei nessa, porque eu já cortava cabelo, mas eu falei assim, eu vou ter mais tempo. Me enganei. Né? Eu entrei pra ter tempo. E eu não quis trabalhar com dança por causa disso. O meu caminho, né? Tive oportunidades, mas por causa da parte financeira. No caso, você não quis trabalhar com dança para ganhar dinheiro, né? Porque você trabalha com dança. Trabalho e não ganho mal. Tipo assim, eu não ganho mal. Só que assim, é que pra você ganhar bem mesmo, a ponto de você poder viver bem do jeito que eu acredito que é viver bem, porque cada um sabe o que é viver bem, né? Eu acho que a dança, você tem que fazer muita coisa. Muita coisa. E aí eu sou um cara que eu gosto de viver. Eu gosto de viajar, mas eu não gosto de ficar uma semana viajando. Eu sou um cara que eu gosto de tomar banho em lugares que eu não gosto de ficar na casa dos outros. Então eu fui, dentro dessa leitura da dança, eu fui descartando as coisas que eu não gostava para viver bem. E não me arrependo nem um pouco. Eu sou feliz com o jeito que eu vivo com a dança. Tanto é que esse ano eu não vou no Arte 3. Como não vai no Arte 3, cara? Eu tive que fazer uma escolha. E não tô triste, lógico. Gosto de estar lá, mas, cara, eu fiz minha escolha e acabou. Entendeu? Pra mim é no sentido de poder dançar. Eu voltei pro Arte 3 porque eu tava com saudade também, de saudade dançar. de dançar. E é isso. E você participa de algumas coreografias suas, né? Todas. É eu sou verdade. fominha. Então é gostoso. Eu até nunca- você tem um... Eu nunca fiquei fora de nenhuma competição do meu grupo. Ah lá. Então, Verdade, pelo menos né? você tem essas duas partes. Eu dancei não, com feminino não. no Opa, passado, só na Argentina eu não voltei, dancei. assim. Na Argentina eu não dancei, porque eu tava morando em Ribeirão na época. Então eu vinha todo sábado pra Taquaritinga. Então eu não conseguia dançar e tal. Então, como a equipe era grande, foi a única vez que eu fiquei de fora. Mas eu sou fominho, quero estar em todas. Quero estar em todas. É isso. Fominho. E primeira fila, hein? É a primeira fila, meio Primeira principal. fila, ó, solo, meio, tem que estar ali. Só que assim, É isso. eu luto porque eu já tô com quase 40. Você pega a molecada com 18, 20 no auge ali, dançar do lado do Alex, que não para um minuto de energia, eu tenho que dar, e eu sou competitivo, vamos lá então, você que não vamos pra Ser cima. competitivo, né, dona Caramba. Luíla? Muito, muito. Eu sou. Voltando a falar um pouquinho sobre a rivalidade de Taquaritinga, sobre os dançarinos, assim, eu percebo que artista tem um ego, né? Um ego um pouco... Exacerbado? E às vezes eu acho que, como você já pontuou isso umas 2 vezes, isso já vem faz tempo, né? Da gente ter esse negócio de ficar, eu preciso fazer melhor que ele.
E é antigo essa história. Mas lá atrás, antes ainda, quando tinha o Caju, a gente quebrava muito essas barreiras, assim. Os grupos paralelos, não, era uma guerra. Uhum. Tinha vários grupos, cada um fazia o seu e ninguém podia dançar em mais que um grupo, porque senão ia contar o que estava fazendo. Nossa Senhora, era uma briga. Mas o Caju, ele tinha um negócio, por exemplo, tinha um pessoal do Etan que fazia clássico, que ele chamava a galera para dançar com a gente ia fazer o clássico, então ele incentivava muito isso na gente. E aí eu vim com isso um pouco, por isso hoje que eu faço questão de estar você aqui, que é lá do Dalma, e eu sou um pouco afastada do Dalma, acho que é por conta disso, eu não conheço muito bem as pessoas, conheço o Joe, porque eu dancei com ele, que ele dançou um pouco com a gente, mas aí eu não conheço essa nova geração, porque tem essa barreira. Então hoje, assim, e a Mi também, e no processo da Michelle, quando eu parei um pouco, né? Quando eu saí da Des que eu tive também, uma trava por conta de briga, por conta de ego. Porque, fulano fala isso de você, fulano fala isso, e você vai entrando naquilo, você sai chateado. E hoje a gente enxerga que era só falação, né? E aí um fala do outro. Então, quando eu entrei no Feminine, eu senti isso bem longe. Porque a gente vem, dança e a gente não fala de ninguém. Aí, quando a gente, às vezes, sai pra festival, alguém vem comentar com a gente, tipo, nossa, fulano falou de vocês, que não sei o que lá. E a gente, Porque a gente não tá falando do outro, entendeu? E aí, a galera tá falando da gente e a gente pensa assim... Muito ruim. E aí, hoje, eu falei, esse podcast é uma das coisas que eu quero fazer isso, é juntar a gente de novo. A Denise Lucilene falou a mesma coisa, ela falou, gente... O meu projeto para dança, ela chamou todo mundo, todas as escolas, porque a Taquaritinga é pequeno, mas a gente tem talento e tem espaço para todo mundo. Gente. A gente faz coisas diferentes. Se a gente for colocar por habitantes e praticantes, Taquaritinga tem muito. E outra, cada escola tem o seu perfil. A Michelle trabalha de uma maneira, eu aqui na Move é uma outra coisa, o seu é uma outra coisa, tem o seu perfil lá no Dalma e as outras escolas assim também. Então a pessoa, ela vai pra onde ela se sentir bem, tá tudo bem. Uma leitura que eu quando eu falei que eu assustei, que nem eu falo, lá em Monte Alto a gente tinha rivalidade. Tinha o Street Company e o Oráculo, era Romário e Edmundo, era coisa assim, né? Chaves e Kiko, sabe? Era bem assim. Só que tinha uma coisa que acontecia que não acontece aqui, que eu gostaria muito que acontecesse aqui. Quando era o festival do Street Company, o Oráculo queria estar lá. Tinha o grupo Cometa. Por quê? É lá, então é lá que nós vamos ver quem... Aqui nem isso, que é uma rivalidade boa, eu vejo. A gente, quando você vai na casa do outro e mostra o seu trabalho. Teve a formatura da CADES. Cadê o povo das outras escolas? Teve a formatura do Etan. Só vai o povo do Etan. Eu não conheço muitas escolas. Ontem falaram até uns nomes que eu não conheço. Gente, uma coisa também. Vou até olhar pra câmera. Eu não conheço o pessoal de Taquaritinga, gente. Tá? Então eu conheço pouco. Tem um pessoal que me cumprimenta que eu não sei quem é, não sei nome. Tá? E foram falar assim, Dandan, eu não conheço. Tem um monte de escola que eu não sei nome. Eu tô aqui no Move pela primeira vez, eu nem sabia onde é. Nunca tinha vindo nesse lado da cidade. Então eu sou de outra cidade, tá, gente? Então o pessoal que às vezes me cumprimenta que eu não sei quem é, o pessoal falando, eu fui falar o nome de uma moça no Criarte, ela, como que você não sabe? Eu falei, gente, eu não sei, eu não te conheço. Mas você me viu no carnaval? Eu falei, vi, eu não lembro. Ué? Eu não lembro, é muita gente, entendeu? Eu não conheço, pessoal. Mas voltando a falar assim, por que um não vai no festival do outro? Isso é um palco, gente. É uma oportunidade de estar dançando, de estar mostrando o trabalho. Existe lugar melhor para você querer mostrar, já que você tem ego, que você é melhor que o outro do que no palco? Porque existe esse ego, né? Sim. Né? Então vai no palco. Para de falar, né? Não fica falando, vai no palco, mostra no palco. A gente aprendeu assim. Não fica falando, vamos ver lá na hora. Quer mostrar que é bom, vai lá. Esse foguinho eu gosto. Que eu acho que no palco aquece. Não de língua. Dentro do grupo que eu tô, tem dançarinos que dançam dentro de outro. Como é uma instituição, dançam em outros. Nossa, e um que fala de um, que fala do outro. Ali já sabe do que eu tô falando, ela tá aqui. Eu fico assim, gente, eu vou embora assim, por quê? Quando eu vim pra Taquaritinga, eu assustei. Eu falei, como? Por que é assim? E um monte de gente boa. E dentro do Criarte eu vejo aqui, ó. Sobe na cabine ali, porque eu tô lá, eu vejo todo mundo. E assim, ó. Falo, caramba, eu não entendo isso. A cidade é pequena e a cabeça é pequena também, mesmo com um monte de talento. Não sei o porquê. Tomara que esse podcast, nessas conversas, o pessoal que já veio, a gente consiga. Gente, vão nos festivais do outro, prestigiem o festival do outro. A Michelle vai fazer o espetáculo, vão assistir o espetáculo. Vai lá no Move, vai fazer, convida, vem assistir,
Por que eu não posso? Ah, mas a escola é do outro, eu vou dar... Cara, é assim, porque a arte não cresce por causa disso. Que a gente não vai ver a arte. A gente só faz a nossa e tá bom. Não, vamos subir no palco. Já que você quer ser competitivo, vem aqui no meu palco. Eu vou no seu também, vamos no do outro, né? Assim, acho que a gente consegue trabalhar de uma maneira melhor, assim. Sim, é um grande desafio. Eu falo união, né, na verdade. A gente Mas então, por onde começar? Acho que pessoas como vocês estão fazendo esse movimento, eu acho importante, porque realmente esse lugar de, tipo, falar, o Ali falou X coisa, seu nome saiu ali, e aí? Tá, mas e aí? Chegou até... Vamos conversar, então? Vamos sentar no podcast e conversar, então? Entendeu? Porque falar, todo mundo fala, eu também falo, enfim. Mas acho que a gente precisa realmente se conversar, então. Fazer isso aqui. E ver, porque como tem muita falação, aí a gente cria uma história que você deve ter criado da Michelle, Sim. A gente criou de você, porque eu também criei uma história de você. Você não sabe. E... Porém, nossa, aquele Dandan lá... sei não, viu? Falaram... esse daqui também, aquela Michelle aí lá. Você conhece. Eu falei pra Michelle. Aí você conhece e pensa, cara, por que o povo veio me fazer isso? Da pessoa que a pessoa não tem nada a ver com isso. A gente começou aí junto, parte 3, começou na imersão, né? Pegar uma amizade. Aí eu falei pra Michelle um dia no carro, né? Falei, Michelle, eu tenho uma coisa pra te falar. Lembra? Nossa, eu pensava isso, aquilo. Pra treinar o negócio de imersão, você já chegou falando assim, olha, não sei o que, falou, meu Deus. Eu falei assim, eu não tenho nada contra você, tô livre, sem arma. Você assim, eu sei que você gosta de música brasileira, o que você acha dessa aqui? A gente cria, né? Tava conversando com o João sobre isso, que ele falou que ele tava sentindo. Eu falei, João, acho que a gente precisa parar de sentir. Né? A gente fica muito no... eu sinto, mas não tá acontecendo. Porque ele tava no negócio da CRIO, não sei o quê, eu tô sentindo. Eu falei, eu acho que não é esse o caminho. Eu falei, eu senti 2025 inteiro, eu tava errado. A gente precisa parar de sentir e começar a viver mais. Vamos conversar. Que a gente sente, às vezes, só porque a gente não tá perto, a gente tá sentindo, então, mas eu não tô perto. A gente tem que estar perto, né? Ó, a Castuína falou que vai ter o arraiá da ACADES. E vai convidar as escolas. Então, o pessoal que estiver assistindo, traz uma coreografia ali, um sertanejo, um negócio, vai lá, apresenta, eu vou estar no espetinho, assando espetinho, come espetinho. Chama nós. Toma um negocinho. Vai nos lugares, gente, é dentro da cidade, é perto. Sim. Para com isso, né, é uma besteira, de verdade, eu acho uma besteira. Quando eu cheguei aqui, eu estranhei. Entendeu? Eu achei, que coisa, porque eu sei que a gente quer dar mais ênfase no que é nosso, é normal isso. Mas não custa. Se o outro tá te oferecendo algo bom, vai lá, é arte, tem comida, tem bebida, tem alegria, né? E não é uma conversa clichê, não, viu? Eu falo isso porque é o que eu penso de verdade mesmo. Eu só não vou quando eu não posso, porque a gente tem muito trabalho, a gente tá em outros lugares. Mas tem que estar, gente. Essa rivalidade é uma besteira. Gente, e assim, pra finalizar, minha última pergunta. Foi tão bom. Foi quase 2 horas. Vocês têm, assim, ainda um sonho que falta realizar nessa área da dança? Quer começar, Michelle? Eu já falei muito, Michelle. Olha, um sonho que eu quero realizar nessa área da dança... Eu já realizei bastante coisas legais, eu acredito, assim. Um dos sonhos que eu realizei esses últimos tempos foi conseguir remunerar as dançarinas, né, por dançarem, né, lá no Sesc, assim, foi uma realização muito, assim, grande. Eu acho que ter feito o primeiro espetáculo tava nessa ideia lá no fundo do meu coração, né, porque sempre, quando eu falo que o Femini me ajudou a estar aqui, é nesse investimento que vocês dão no Femini. Então, a minha vontade era retribuir isso de alguma maneira. E aí o Sesc veio e eu falei, putz, é isso? Caraca! Então, foi uma realização pra mim. Realizar espetáculo também foi uma realização de sonho. Então, assim, acho que um sonho futuro é continuar nesse trabalho, assim, de conseguir retribuir com a arte das pessoas que estão comigo aí há tanto tempo e acreditando no meu trabalho, sabe? Acho que tá nesse lugar, assim, hoje. Já tá. Pode ser que bem mude pertinho, amanhã. mas tá bem pertinho, né? Esse sonho tá pertinho. Eu acho que eu já tive sonhos de... É que hoje, não sei se eu reprimo ou se eu faço assim, não rola mais. Já tive vontade de sair de Taquaritinga, assim, de vivenciar a Michelle dançarina. Só que acho que pelo caminho que eu tomei, eu tô em um outro lugar e tá tudo bem, porque eu também consigo me realizar nesse lugar. Acho que às vezes eu fico me cobrando muito no sentido do que as pessoas falaram muito pra mim. Eu acho que dá pra crescer. Eu sei que também tem essa coisa das pessoas assim, mas você tem muito potencial pra você estar em X lugar. Mas assim, eu tô num lugar também que
desconfortável É também. e é desconfortável. E eu sei que tem pessoas que estão em lugares que também tá desconfortável, assim como ele mencionou. E aí eu fico nessa briga interna, eu acho, sabe? Mas ao mesmo tempo eu tô feliz. Entendeu? Acho que é isso. E você, Dandan? Pegando só o gancho do que a Michelle falou, eu também, até hoje, ouço, cara, sai daí, vai para outro lugar, não sei o quê. Mas eu tenho um amigo meu, Samu, ele falava muito, cara, você tinha que fazer isso, você tinha que fazer aquilo, você tinha que fazer aquilo. E aí eu falava assim, não, eu não tenho o que fazer, né? Eu gosto do que eu tô fazendo já. As pessoas... Eu também, eu falo isso muito pro Alex. Alex, você tem que sair, você tem que sair. Só que eu já lembro de mim, eu falo, não, Alex, você tá feliz? Vai no seu tempo. Vai no seu tempo, faz o que dá pra ser feito. Mas aqui os 18 é um outro lugar também, né? Outra pegada. Dá pra Só que assim, eu acho que não tem nem idade. Eu acho também. que vai muito do que a pessoa quer mesmo. Às vezes a pessoa não... Ela vê aquele mundo gigante, o Cirque du Soleil, só que os bastidores ninguém vê, a gente só vê pronto. Por isso que eu falo, eu olhei primeiro pros bastidores. E aí onde eu falei, opa, os bastidores é um lugar que eu não gosto. Então eu falei, não quero. Entendeu? Eu acho que foi isso que fez eu escolher não querer... você tem uma noção, quando eu tinha 18, o Guiú me chamou pra dançar na Ritmos, que era o melhor grupo do país. Quem não queria dançar na Ritmos? Todo mundo queria dançar. Fui participar de um curso no Passo de Arte, o Guiú me chamou no meio de todo aquele monte de dançarino, falou, vem aqui, ó, é assim que dança. Aí eu fiz assim, meu primeiro curso de hip hop da vida. E eu dancei sozinho. Ele falou, mano, vem pra Ritmos, não sei o que, não sei o que. Aí outra ocasião, quando ele veio, lembra que o Borog trouxe ele aqui na Desca? Sim. Ele colocou pra dançar sozinho de novo. Ele falou, eu lembro de você desde 2005, que você não foi, não sei o que. O Guiú, um dos maiores do país, fala isso. Eu não quis, sabe? Eu falo, não, eu quero ir pra São Paulo, não, eu quero ficar aqui. Eu sou muito feliz com isso. Mas voltando no negócio do sonho, eu acredito que eu realizei, se não foram todos, pelo menos 98% já do que eu queria como dançarino, que era dançar primeiro, depois ser coreógrafo, né, eu fui tendo sonhos, né, nessa caminhada, que era dançar em Joinville, e eu realizei meu maior sonho, que era dar aula para criança. E agora acho que o meu maior sonho é dar aula para terceira idade. Tipo assim, eu não tenho... Os meus sonhos não são sonhos de... Que nem aqueles sonhos de jovem de... Não, eu queria agora... do fulano, eu queria colocar terceira idade pra competir, sabe? Eu acho que é o meu próximo passo aí. Esse meu sonho de carreira, né? Eu tenho sonhos de carreira. Porque uma vez eu vi uma frase... Um vídeo do Silvio Santos, muitos anos atrás, depois viralizou, que perguntavam pra ele qual que era o maior sonho dele, né? Ele falava que o maior sonho dele era voltar a sonhar. Ele fala, então você... Porque ele tinha tudo, então ele não tinha sonhos mais. Ele queria voltar a sonhar. Então não sonha grande, sonha aos poucos, vai tendo sonhos. E eu fui fazendo isso na minha vida. Eu parei com esse negócio de quero ir para tal lugar. Eu vou aonde que eu acho que eu devo estar no próximo momento. Então, o meu maior sonho agora, o meu próximo sonho, vamos dizer, é ter um grupo de terceira idade. Sabe assim, eu não sei quando vai acontecer, mas eu quero que aconteça. Eu acho que ainda tenho uma caminhada longa pela frente. E nesse caminho, conseguir fazer algo que eu acho que se tiver 10 no Brasil, são muitos. É uma escola só de danças urbanas, liderada por um homem. Porque se você pegar as escolas, todas têm nome de mulher, né? Em Ribeirão, o único que tem uma escola lá só é o João. Ainda não vou citar o João, porque o João tem 2 sócias. É o Rodrigo, da Haldes. Ele tem a Haldes e é na Fiuza, ainda um lugar, né? Muito pouco. Muito pouco. Tipo assim, que você consegue... Que um homem é um espaço que não é pro homem. Entendeu? E eu gostaria que ter uma escola de danças urbanas. E eu tô agora com a molecada lá de Monte Alto, eu quero que essa molecada venha ser os novos professores lá na frente. E eu tô com 38. E eu acho que isso vai acontecer lá pelos meus 50. Eu tô sem pressa. Sabe assim, ó? Sem pressa. Vamos ir fazendo. Eles estão com 12, eu tô chegando nos 13. A hora que eles estiverem lá perto dos 18. E se não acontecer também, tudo bem. Mas eu tô indo sem pressa. Mas o meu próximo sonho é ter um grupo de terceira idade. Eu realizei outro sonho ano passado, que era dar aula na PAI, consegui esse sonho, passei pro Alex agora, porque ficou apertado para mim, então acho que eu tenho conquistado sonhos dentro dessa caminhada, e ter essa escola aí, onde, o negócio que a gente falou, todos possam ganhar,
Tipo assim, eu queria que os professores ganhassem bem, sabe? O professor de dança ganha muito mal. Meu. A hora-aula é R$30, R$35. O que você faz com R$30? É a gasolina de ida e volta, já não bate. Então, eu acho que é esse caminho aí. Não sei se eu acho que eu falei muita Sim. coisa, mas Mas deu é pra que a minha entender. cabeça, né? E, inclusive, eu tava aqui, fiquei pensando, ele falando, me veio na minha cabeça, acho que é um sonho que tá adormecido por conta de questões da minha vida particular, mas o centro social ainda tá na minha pauta e eu acho que no meu sonho mais profundo, assim, que é um lugar um pouco mais desafiador de acontecer. É claro que o meu Recursos Infinitos, eu fiz um curso de gestão cultural lá com o Evandro, enfim, que teve no circuito, e aí ele falou assim, Michele, Recursos Infinitos, o que você quer? Um espaço onde mulheres se sintam seguras, que elas possam ter ferramentas de vivência, assistência social, psicológica, tudo mais. Onde a gente consiga fazer esse trabalho tanto com mulheres quanto com crianças, mas de forma gratuita, que isso consiga chegar até elas de forma facilitada. Então, é um lugar muito desafiador que eu vi que, assim, a gente olha para o Caju, ele trouxe isso, né, essa essência. E ele, de alguma forma, estudando muito, fez. E eu já vejo um lugar um pouco mais complicado para mim, assim, e adormeceu um pouco por conta de questões, mas ele ainda tá aqui. Aí. Tá aqui no meu coração, né? Enfim, é isso. Ah, gente, estamos acabando. Mas para finalizar agora, eu tenho um bate-bola que chama 7-8, por conta da contagem da dança, para quem não é da dança. A gente tem escrito aqui na nossa parede 5, 6, 7, 8. Todo mundo que não é da dança entra e fala assim: "Dá o número do telefone daqui?" É verdade. A maioria das pessoas me perguntam. Eu falo, não, é a contagem É da Wi-Fi? dança. É a senha do Wi-Fi? 56, 78, o que é isso, gente? Então vamos lá, pro nosso 5, 6, 7, 8. Não é pra pensar, é só pra responder. Aí depois vocês assistem e pensam, nossa, poderia ter respondido isso, Com mas certeza vai ser. a chance já foi embora, tá? Vou começar, vocês vão falando. Tá. Vocês querem fazer juntos ou faço uma pra você, uma pra você? Tanto faz. Diferente. Pode ser Faz junto. uma e os dois, né? Responde? Então Responde vamos lá. de cada vez. É. Tá. Uma música pra dançar. Brasileira. Americana. Tá bom. Agora Ficou começa fácil. com ele, pra não ficar comigo. Old school ou new school? Old school. Sempre. Vou pro old também, vai. Ou não. Ih, não, já foi. Foi pro old. Ai, gente, eu me perdi, pera. Alongamento ou aquecimento? Aquecimento. Alongamento. Sabia. Dançar sozinho ou dançar em grupo? Putz. Difícil, né? Sozinha. Sozinho. Sozinho. Técnica ou emoção? Vixe. Eu sou emocionada. Técnica. Sabia. Dançar de tênis ou descalço? Tênis. Tênis. Meia furada ou tênis apertado? Meia furada. É furada. Nossa, tênis apertado é difícil, né? Peraí que eu... Dançar 5 horas seguidas ou repetir 5 vezes o mesmo passo? Repetir 5 vezes o meu passo. Repetir 5 vezes, é. Coreografia perfeita ou um aluno bagunceiro? Um aluno bagunceiro. Sabia. Coreografia perfeita. Coreografia perfeita. Uma aula lotada faz com um isso. aluno só? Desculpa. Uma aula lotada ou com um aluno só? Nossa, vai você primeiro. Uma aula lotada. Eu sou do fervo, Eu um monte de acho que gente. mas acho que um aluno só. Eu gosto do aluno só também. Putz, Não, eu também, isso é difícil pra mim. eu também gosto, mas eu gosto do fervo. Também Eu gosto do fervo. gosto da falação, do barulho. Difícil essa pergunta. Dançar na chuva ou dançar com sono? Na chuva. Na chuva. Música repetida ou música errada? Repetida. Pra finalizar, dançar é. Complete a frase. Viver. Posso? Pode. Dançar é viver, pra mim. Dançar é viver. Não, Dançar é. Dançar é... Vixe. faz muitas coisas. É, porque é muita coisa, né? Mas uma palavra só? É uma palavra só? Ah, fala umas 3, vai, vou deixar. Ah, eu vou falar assim, ó. Dançar é ser feliz, sair da rotina, é emagrecer, é queimar caloria,
Tem mais. Triste, tem muita coisa. É sorrir, é chorar, é emocionar, é arrepiar, é se desafiar, é se fortalecer, se machucar, né? Eu acho que é tudo que tem sem se cobrar, sabe? Eu acho que dançar é não ter cobrança, é ser feliz, é ser livre. Sim, é por isso que eu sou da emoção. Manda um recadinho assim para as pessoas que não dançam, que não tem noção do que é dançar. Um recado? Tipo assim, ó. Vem dançar, gente. Brincadeira. Eu acho que... Vem pro Fêmea, fala Não, vem calma. Vem pra Cades. Eu acho que... Acho não. Dançar, como já é dito, é uma terapia. E que, assim... Eu tenho um exemplo em casa da minha mãe. Ela passou por um processo de depressão. E, na época, a dança literalmente veio... um processo de salvar, assim, sabe? De você voltar a sorrir, de sair do quarto, de fazer alguma coisa. Então, acho que não é sobre a técnica, né? Acho que entrando nesse lugar mais de vivência, eu acho que a dança é pra todos realmente e tá aberto pra gente vivenciar e sentir. É isso. Esses dias eu vi uma reportagem que fala que a dança, ela já é, de todas as formas de liberação, de libertação, a mais importante, porque ela não é mecânica. A academia, ela é uma ótima ferramenta, mas ela é mecânica. Chega uma hora que você cansa de fazer aquilo. A dança, você não tem um caminho mecânico, ela nunca para. Então, você que não dança, quando você começar a dançar, você vai ver que todo dia ela se renova. A dança é algo que é renovador. Ela, por mais que você dança a mesma coreografia, cada vez você dança ela de um jeito, com um sentimento diferente. Então vem pra dança. Você vai mudar de vida. Eu falei, você vai emagrecer, você vai ser feliz. Você pode se machucar se não se cuidar também, mas você se machuca em qualquer lugar, você escorrega na casa. Vem pra dança. É isso. E faz aula com a gente, né? Vamos fazer aula com a gente. Por favor. Family, Move, Dalma e o que mais? Passo a passo. Quem é de Jabuticabal, se você é de Jabuticabal, vai lá na Passo a Passo dançar comigo também. A galera toda. Gente, eu quero agradecer a presença de vocês. Eu acho que pela história, pelo currículo de vocês, a gente poderia conversar uns 3 dias tranquilamente aqui. Vamos ter outras oportunidades, que isso é só o começo do nosso podcast. Então, eu convido vocês. A Mídia está sempre aqui, mas Dandan, te convido a aparecer aqui. Eu sei que o seu tempo é corrido. Adorei esse lugar. Mas venha, traga um pouco, às vezes trazer uma aula aí. Vamos juntar, dar uma com Family, com Move e unir mais essa galera da dança. Essas férias aí, ó. A gente vem. Gente, muito obrigada pela presença de vocês. Valeu, e até a próxima. Até. Valeu, gente. Pra quem ficou aqui com a gente, curta, compartilha. E eu vou deixar aqui as redes sociais deles, os currículos e estamos aqui. E bora lá. Beijo, gente. Obrigada. Valeu. Tchau, tchau.